Agradeço o convite do Dr. Eduardo, que é um grande amigo meu, trabalhamos algum tempo juntos, fui estagiário dele inclusive, e hoje a gente vai falar de um tema que, na minha opinião, está bastante em alta aí na justiça, que é a legalidade, né, ou a ilegalidade das taxas cobradas em contratos de compromisso de compra e venda de imóveis na planta. Pode passar para mim, por favor, Carlos? Eu coloquei aqui no slide uma breve introdução, que eu acho que todo mundo tem conhecimento que de uns 8 anos para cá, nós tivemos um boom imobiliário, né? As empresas começaram a investir muito em novos empreendimentos na planta, e aí eles, com o grande capital que eles têm, o grande poder que eles têm, eles acabaram investindo muito no marketing deles. Então, começou a gerar uma moda de se criar o quê? Um stand de vendas muito bem decorado, com imóveis da forma que estão sendo vendidos, só que com todo aquele projeto de arquitetura, de decoração e tudo mais. Então isso faz com que os consumidores eles sejam automaticamente atraídos pelo empreendimento, ou seja, em tese nós não precisaríamos mais de um corretor para nos levar até o local e a gente conhecer, tomar conhecimento, enfim, e acabar talvez fechando o negócio. Aí eu coloco aqui duas questões que, a meu ver, são as mais discutidas hoje na Justiça, que é o que eu gostaria de abordar hoje até em razão do tempo. A primeira é a imposição de uma contratação, que, a meu ver, seria ilegal, de um corretor para a gente conseguir fazer a concretização do negócio no estande de vendas. E a segunda, a gente vai falar sobre algumas taxas que são cobradas nas hipóteses de rescisão contratual. A primeira questão, com relação à comissão de corretagem, nós temos aí uma posição das construtoras hoje na Justiça, né? Quem está do lado contrário aí do consumidor acaba sempre defendendo, obviamente, que a comissão ela é devida. E eles sustentam o quê? Que o contrato ele é claro e objetivo, as partes elas tomam conhecimento antes, então uma vez que as partes concordem, né? No caso aí o comprador, não há que se falar em qualquer tipo de abusividade. Só para a gente ter uma ideia hoje, se a gente comprasse um imóvel aí de R$1 milhão, nós pagaríamos pelo menos 6% de taxa de corretagem, ou seja, seriam aí R$60 mil, que a meu ver não se mostra muito razoável, né? A gente já luta tanto para conseguir adquirir alguma coisa e a gente ainda tem que pagar uma comissão que, em tese, conforme a gente verá, na minha opinião, não é devido. O artigo 722 do Código Civil fala que, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Como a gente pode ver aí, o contrato de corretagem ele vai existir quando uma pessoa, no caso o corretor, não tiver qualquer tipo de ligação com a construtora, no caso. E, a meu ver, passa para mim, por favor, Carlos, não é o que acontece quando a gente vai no stand de vendas, porque o que ocorre? O corretor está lá, sendo mandado pela construtora, ou seja, em tese ela contratou ele para que ele fique de plantão lá, sábado, domingo, feriado, aguardando os consumidores, e aí ele fica lá simplesmente sem fazer nada, ele fica de plantão. Ele não tem aquela prestação de serviço dele pegar a pessoa, levar para vários empreendimentos, apresentar, justificar o porquê que seria adequado ou não, de acordo com o que a pessoa procura. Então, a meu ver, o artigo 722 ele deixa muito claro que existe uma relação de dependência do corretor com a construtora, o que já, em tese, descaracterizaria esse contrato de corretagem e, consequentemente, macularia qualquer tipo de manifestação de vontade, até porque a manifestação do consumidor concordando ou não concordando seria algo aí de adesão, né? O contrato é nitidamente de adesão. Você não tem a opção de chegar lá e falar assim, olha, eu quero comprar, mas eu não quero pagar esta taxa. Então, não há como a gente fugir disso, que é um tema que eu vou abordar na sequência, que é acerca da venda casada. Por outro lado também, além dessa questão, só gostaria de deixar claro que aqui, como o Dr. Weller falou, a gente não vai defender uma posição ou outra, eu tenho a minha posição, mas eu estou deixando a palestra aqui até com argumentos para que todos vocês possam refletir, cada um tem o seu posicionamento. O meu posicionamento é contrário, porém respeito quem pensa de outra forma,
inclusive a Justiça, que tem aí muitas decisões contrárias ao meu posicionamento. Passando aí para outro argumento, o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor diz que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Eu entendo que transmitir o pagamento da comissão de corretagem para um corretor, para o consumidor, né, fazendo ele pagar uma pessoa que, em tese, não seria imparcial, porque está lá a mando da construtora, que é quem tem interesse em investir nesse marketing todo e vender, eu entendo que não seria razoável também, porque a pessoa está lá de plantão, como eu disse, a mando da construtora, eu entendo que quem deveria pagar por esse serviço seria a própria construtora. Aí nós vamos gerar uma discussão, mas o corretor não tem que receber? É óbvio que ele tem que receber. Porém, a forma que é feito pela construtora, eu não entendo adequada. Só para a gente poder ilustrar, sendo óbvio que o corretor tem que receber, eles poderiam fazer de uma outra forma que ficaria muito mais fácil. Ou seja, quanto é esse imóvel? Esse imóvel é R$1 milhão. Tá bom. A comissão a gente sabe que é até 6%. Eles poderiam embutir no preço final do negócio. Nós pagaríamos da mesma forma. Porém, constaria no contrato o valor total, que não é o que é feito hoje. O que é feito hoje é o seguinte, a gente vai lá, quanto é o imóvel? R$1 milhão. Tá bom, vamos assinar o contrato? Vamos. Quando a gente está assinando o contrato, muitas das vezes, né, na verdade quase sempre, o consumidor não é da área jurídica, ainda que seja, às vezes não é da área do direito imobiliário, do direito civil, ele não entende, ele é hipossuficiente de acordo com os princípios aí que regem o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele acaba concordando com tudo, até porque, conforme eu vou falar no próximo tópico, se ele não concordar, ele não consegue comprar. Então, aqui existe essa questão da facilitação da transferência do valor do corretor, né? Como é que eu posso dizer? Eles desmembram o valor para que você pague diretamente o corretor. Aonde gera lucro ou prejuízo aí? Para eles gera lucro, porque eles não precisam declarar aquele valor total, consequentemente eles vão recolher muito menos impostos. Então, eles fazem o seguinte, quando a gente vai assinar, você tem lá o valor de R$1 milhão a título de ilustração. Aí eles falam para você assim, olha, mas além desse valor que está aqui no contrato, que você vai pagar de acordo com o seu fluxo, que você escolheu e tudo mais, você precisa emitir alguns cheques. E aí você emite alguns cheques, coloca lá valores, e esses cheques, posteriormente, eles são nominados para várias pessoas que você nem sabe quem é. Ou seja, tem lá superintendente da imobiliária, tem a própria imobiliária, tem o corretor, tem o diretor do stand. Ou seja, é algo já pactuado entre eles. Entendo que isso é ilegal? Não entendo que isso é ilegal. Entendo que a forma que é feito não é correta. Justamente por isso que se discute muito na justiça. Eu não sou o único que defende essa tese, mas também existem muitas posições contrárias. Pode passar, por favor? Só para a gente encerrar essa questão, então, a questão da transferência, da obrigação para o consumidor é algo que tem sido muito discutido. Nós hoje não temos ainda uma decisão pacificando essa questão, mas a justiça está muito dividida. Hoje nós temos aí, antigamente eu costumava sustentar que nós tínhamos 60% de chance de ganhar a restituição dos valores na justiça, ao passo que nós teríamos 40% de perder. Hoje eu já entendo que está ao contrário, está 60% de chance de perder e 40% de ganhar. Justamente por isso que também nós vamos falar na sequência, houve aí uma afetação da matéria em sede de recurso repetitivo lá pelo Superior Tribunal de Justiça, e agora essa matéria, finalmente, depois de muitos anos, ela vai vir a ser pacificada. Agora, por outro lado, uma das teses mais fortes, né, para se defender a impossibilidade de transferência dessa comissão de corretagem para o consumidor, é a tese da venda casada. Ou seja, você, de acordo com o artigo 39, inciso 1º do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. Ou seja, como eu coloquei aqui no slide,
A construtora, quando a gente procura o stand, por conta própria, sem o trabalho de qualquer pessoa, ela está impondo a contratação de um corretor, que ela mesmo está visando os seus interesses, ou seja, ela colocou a pessoa lá, ela instruiu a pessoa, e a pessoa vai fazer as coisas de acordo com as ordens dela, notadamente porque está lá como uma espécie de representante ou preposto. Então, nós entendemos que a transferência gera uma venda casada, porque eu não conheço uma pessoa sequer que foi a um stand de vendas. Eu inclusive fui alvo disso recentemente, pois fui procurar um apartamento para comprar. Eu cheguei lá e falei assim, olha, eu vou ser muito sincero com vocês, eu quero comprar, mas eu não quero pagar a comissão, não porque eu não acho devido, mas porque eu não concordo. Se vocês embutirem no valor do final do contrato, eu vou concordar, acho justo, o corretor está trabalhando, inclusive ficou até tarde comigo lá, ele tem que receber. Agora, é extremamente difícil, é quase nula a hipótese de você conseguir fazer essa alteração, porque já é algo padronizado, ou você quer ou você não compra, entenderam? Agora, a justiça, quando acolhe a tese do consumidor nessas ações judiciais, ela bate justamente nesse tópico. A venda casada é proibida pelo CDC, consequentemente, isso não poderia acontecer, e aí, por esse argumento também, é determinada a devolução dos valores. Pode passar, por favor. Como eu havia comentado com vocês, essa matéria, dentre outras, né, mas essa que é de grande valia para nós, ela foi afetada em sede de recurso repetitivo, né? O antigo artigo 543C do Código de Processo Civil, né, de 73 aí, que foi alterado agora, estava em vigor na época, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, ele recebeu um recurso especial falando sobre essa matéria e algumas outras, como a prescrição, por exemplo. O Tribunal de Justiça mandou para eles lá, e aí ele afetou essa matéria e mandou suspender todas as ações em curso perante o país. Ou seja, agora quem entrar com ações versando sobre esse tema não vai ter uma breve sentença, no caso, né, em primeira instância, porque os processos estão todos suspensos. Então, quando chega no tribunal ou na justiça de primeiro grau algum processo versando sobre esse tema, os juízes prontamente já dão um despacho padronizado dizendo que a matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, então estamos aí aguardando uma decisão final sobre esse tema. Consequentemente, a decisão que for dada, acolhendo ou rejeitando o pedido do consumidor ou da construtora, vai valer para o país inteiro. Então, aqueles recursos ou aqueles processos que estiverem discutindo essas questões não vão poder contrariar a decisão do tribunal. Então, é uma forma agora até de auxiliar a uniformização da jurisprudência. Já existia isso antes, agora com o novo CPC, então, a coisa ficou um pouco melhor, porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço que chegam para mim e falam, mas, poxa, o meu amigo entrou, ganhou, teve a restituição em dobro, eu entrei, perdi, como é que fica? Então, assim, isso, ao meu ver, gera realmente uma insegurança jurídica, que é o que a Constituição busca afastar, né, do nosso país. Então, eu acredito que essa decisão vai vir para ajudar, depende, né, depende do lado que a gente tiver. Mas, enfim, vai pacificar a matéria. Pode passar para mim? A segunda questão que eu gostaria de abordar com vocês é a restituição de valores em caso de rescisão contratual. Nos contratos que a gente costuma assinar, como ele é de adesão, a gente não pode discutir, nós temos lá sempre uma cláusula onde o consumidor ele pode se arrepender e pode desistir. Seja pelos tempos de crise que a gente vive agora, ou seja, o consumidor tem todo um fluxo de pagamento ali para cumprir e de repente ele perde o emprego, como é que fica? Ele começa a ter que refazer a vida financeira dele e, consequentemente, ele precisa tirar algumas coisas da frente. Muitas pessoas compram imóveis para investir. Consequentemente, quando elas perdem o emprego, a primeira coisa que elas podem pensar em deixar de lado é o investimento, né, para conseguir garantir o mínimo da vida para elas, até que elas consigam se readequar. Nós temos uma súmula hoje, que também foi gerada a partir de muitos outros casos, né, idênticos, a súmula 543 do STJ, que diz o seguinte: na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente,
em caso de culpa exclusiva do vendedor construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Carlos, por favor, pode passar. Aí nós temos duas situações, ou seja, a rescisão por iniciativa do comprador, sem motivo plausível, ou seja, sem culpa da construtora, e nós temos aí a hipótese de rescisão com culpa da construtora. Então, voltando àquela hipótese de desemprego, que seria um exemplo prático dessa questão, o consumidor simplesmente não quer mais o imóvel, ele quer desistir, e tem uma cláusula, geralmente no contrato, que varia aí de 30% a 50% de perdimento, ou seja, de retenção. Então, imaginemos o seguinte, a gente compra lá um imóvel de R$1 milhão, já pagamos R$100 mil. Consta lá uma cláusula onde o consumidor vai perder de 30% a 50% em caso de desistência sem culpa da empresa. Isso, obviamente, é muito discutido, porque até onde isso é abusivo ou não, até onde isso é razoável ou não, é algo extremamente subjetivo. E a gente sabe que o direito não é nada objetivo, na minha opinião, ele é, muito pelo contrário, muito subjetivo. Justamente por isso que cada pessoa pensa de uma forma e interpreta aí a legislação de um jeito. Agora, o que acontece é que quando o consumidor tem algum contrato que contém esse tipo de cláusula, ele deve obrigatoriamente procurar um advogado para conseguir ingressar na justiça e discutir essa questão da devolução dos valores e a taxa de retenção. Hoje, a justiça tem dado decisões no sentido de que é possível a retenção de 10% a 25% dos valores efetivamente pagos pelo consumidor. Então, daí a gente pode ver que tem uma grande diferença, né? De 50%, na pior das hipóteses, a gente vai ter reduzido aí para 25%. Eu acredito que já demonstra aí o interesse de agir do consumidor na busca da justiça e de um advogado para conseguir defendê-lo. Antigamente, a gente via mais decisões, inclusive do próprio STJ, mandando devolver 25%. Eu peguei uma decisão recentemente, agora de 2016, o STJ mandou devolver 90% dos valores e aplicar apenas 10% de retenção. Ou seja, é algo que vale a pena se discutir na justiça. Até porque a gente pensa assim, poxa, mas eu não quero ter esse dissabor, eu vou ter um gasto com advogado, eu vou ter que procurar a justiça, será que vale a pena? Depende. Antigamente eu acho que a gente podia até fazer uma reflexão maior se valeria a pena ou não. Agora, diante das decisões que a gente tem observado hoje, até mesmo do próprio STJ, que é quem vai dar o direcionamento para os outros tribunais e juízes, eu acredito que vale muito a pena, porque de 50% você tem uma taxa de retenção apenas de 10%, nós estamos lucrando 40%, ainda que a gente tenha que pagar um advogado para nos defender. Então, acredito que vale a pena. Outra coisa que a gente deve informar é que, independentemente da hipótese de rescisão, seja com culpa ou sem culpa do consumidor, da empresa, essa restituição ela tem que se dar de forma imediata, ou seja, ela tem que ser à vista. E na prática também, quando a gente liga para a construtora para dizer que a gente quer cancelar o contrato, eles criam a maior resistência. Nós temos aí diversas construtoras famosas que, inclusive, tem aí até um ranking criado pelo PROCON, quais são as piores para se fazer a rescisão. Então nós temos a seguinte situação. Você liga na construtora e fala, olha, eu não tenho mais condições, eu estou desempregado, eu quero rescindir o meu contrato e eu tenho muita pressa, eu preciso desse dinheiro. É o único dinheiro que eu tenho para sobreviver. A construtora fala para você, olha, senhor, me desculpe, o senhor vai ter que esperar 120 dias. Aí eu penso, 120 dias com base em quê? Sendo que nós já temos até uma súmula. Ou seja, estaria aí a construtora, que tem pleno conhecimento da súmula, do entendimento já de todos os tribunais, afrontando os juízes, os ministros, os desembargadores. Eu gostaria de crer que não é dessa forma, mas a gente não consegue tirar outra conclusão, porque não há motivo para você criar resistência em devolver algo que está lá previsto no contrato de forma incontroversa, ainda que exista a retenção com base na taxa que eles colocam no contrato deles. Porque o certo é eles devolverem o seu valor com base na retenção que está no contrato, que é incontroverso, e aí, se o consumidor quiser, ele entra na justiça para tentar lucrar, né, amenizar o seu prejuízo com relação ao restante do percentual. No caso aqui da culpa da construtora, que é a segunda hipótese aí de rescisão, um exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo clássico que a gente vê muito aqui em São Paulo, que é o atraso da entrega da obra. Não importa o motivo, né, desde que não seja um caso realmente fortuito ou de força maior,
que muito pouco as construtoras conseguem comprovar, a gente tem aí caracterizada a culpa da construtora. Naturalmente, quando ela tem a culpa, não há que se falar em qualquer tipo de retenção, porque se ela deu causa para rescisão, a gente tem que ter a restituição integral, conforme manda o Código de Defesa do Consumidor. Então, nesses casos, só para a gente concluir, em caso de culpa da construtora, a devolução tem que ser dada, tem que ser feita de forma integral e também à vista, como na outra hipótese. Pode passar? Eu coloquei só para concluir o que eu já falei aqui, né, que a retenção geralmente gira em torno de 30% a 50% nos contratos, e aí a gente precisa, como já dito, entrar na justiça para tentar reduzir esse percentual. Essa matéria também já está sendo muito discutida, porque as construtoras vão até o final, elas vão até a última instância. Muito raramente a gente vai conseguir fazer um acordo, pelo menos na prática que eu tenho mais de 10 processos falando sobre esse mesmo tema. As decisões são bem contundentes nesse sentido do percentual. Então, assim, eu acho que ainda é algo que vai ser muito discutido, mas por hora, nesse quesito, eu ainda acredito que vale muito a pena tentar entrar na justiça para conseguir um percentual maior de devolução em caso de arrependimento por parte do comprador. Já no caso da comissão de corretagem, para a gente concluir, muitas pessoas hoje entendem que não vale mais a pena entrar, porque a maioria das pessoas que eu vejo está entrando e está perdendo. Não sei por qual razão, mas o entendimento majoritário, na minha opinião, hoje pela prática, é de que é possível você transferir a comissão de corretagem para o consumidor da forma que hoje é feito. Independentemente disso, eu sempre falo para as pessoas e para os clientes que realmente é um risco entrar na justiça, porque você corre o risco de ter que pagar as custas e corre o risco de ter que pagar honorários de sucumbência. A gente sabe agora, e o Dr. Eduardo vai comentar depois, com o novo Código de Processo Civil, inclusive em caso de recurso, os honorários advocatícios de sucumbência, eles vão ser alvo de majoração, ou seja, se você perder em primeira instância e quiser recorrer, você ainda pode ter que pagar mais ainda para o advogado da parte contrária, o que às vezes pode não ser muito vantajoso. Então, acredito que as pessoas elas têm que analisar primeiramente o seu bolso para ver até onde vale a pena ou não tentar obter essa restituição, ou aguardar a decisão do recurso repetitivo que vai ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça, para aí, se tiver ainda dentro do prazo de prescrição, a gente entrar com um pouco mais de tranquilidade. Eu agradeço a presença de todos, espero ter colaborado aí com um pouco desse tema. Obrigado.